Vamos lá, vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, E Magalu? É bem nobre. vamos recapitular aqui o que aconteceu na última sessão, que foi a nossa Vagabundo. 10ª sessão, que aconteceu antes do dia 7 de setembro. Dia 7 a gente teve uma folguinha aí. E agora todos mundos devidamente descansados, relaxados e bolsonarificados, É isso aí, é, irmãos. irmãos. Na última sessão, na nossa sessão 10, nossos jogadores chegaram na Ilha dos Martelos de Pedra. Eita, que tá dando um retorno sensacional. Meu, Foi rapidinho, mas já desretornou. É, chegaram na Ilha dos Martelos de Pedra, que é a ilha, terra natal do KL, onde conheceram uma cultura um pouco diferente, onde os jovens precisam passar pelo ritual do nome. Um ritual que tem exigências físicas extremas, né? E onde eles serviram, de certa forma, como juízes. Só que algum acontecimento sobrenatural que já vinha gerando sonhos para eles entrou em vigor depois que eles aceitaram essa tarefa de ser juízes dessa prova, e eles praticamente entraram no corpo de um participante, cada um entrou no corpo de um participante, e eles passaram por toda essa prova até que no final eles descobriram o grande mistério que existe na caverna, que nem mesmo os moradores sabiam. E lá havia uma espécie de portal pro plano infernal e outro pro plano celestial. Lá eles descobriram também que esse furdunço estava acontecendo porque Orcus, que é o demônio que o Bran mais despreza, estava quase conseguindo manipular estas crianças para usar a energia delas para quebrar essa barreira e atravessar para o nosso plano. Só que Kubin, o deus da mudança, entra num momento de questionamento com eles, e com o auxílio dos deuses eles conseguem convencer Kubin a fechar esse portal por mais 50 anos. E no momento em que os deuses de Estelária saem de cena, o líder do plano celestial, também conhecido como El, entra em contato com os jogadores e pede que ele envie seus filhos para o plano dele, que é o plano celestial. Contrariados, os jogadores se recusam e preferem perguntar para os participantes a opinião deles. E enquanto alguns rapidamente seguiram a solicitação de seu pai, outros preferiram ficar no plano normal. E no momento em que os jogadores saem da caverna, eles veem algo diferente no céu. Uma espécie de fragmento na realidade, onde anjos estavam saindo e entrando em Estelária. E agora eles estão aí, às portas da caverna, sem sem ninguém mais aí dentro. Os jovens foram buscar, alguns que não tinham a carcaça foram buscar uma carcaça para levar, outros já tinham e já voltaram para a aldeia, mas os jogadores estão aí. Então, roleplay está aberto. Eu olho assim pro pessoal e falo, e agora? O que faremos? A Talula olha bem sério assim por dois e fala: Bom, primeiramente, Guidin, seguidamente. Tá meio carioca, pô, confia. É... vamos lá. A Talula olha pros dois e diz: é, Meu Acho nome é que Júlia. precisamos resolver.
Nossa, cara. Eu lembrei daquele vídeo da Lulu, velho. Eu não tô tancando. Meu Deus do céu. É, enfim, foco aqui. Bom, acho que a gente tem que deixar isso com o Kaelia, né? Já que ele que falou que vai resolver com o pai dele. Vocês veem que o Kaeli ele tá meio silencioso, reflexivo. Ele não tá com muitas palavras na língua. Tá emo, E. menino. Tá emo. Oi? Ele tá emo. Exatamente, ele tá meio dark, gótico. De repente ele criou uma franja ali. Exatamente, cabelo. É que o cabelo dele já é meio liso, né? É Não, meio. acabou o gel que ele tava botando pra cima do Exatamente. topete caiu. Não é que ele criou uma franja, ele só parou de usar o gel de babosa de camelo que ele usava. É isso, acho que então devemos retornar ao líder da tribo do KL silencioso e explicar o que aconteceu e explicar também que as crianças eram anjos. Eu acho que essa vai ser a parte mais difícil, pra ser sincero. Não, mas não É. primeiro. Se o cara não acordar pra vida, vai ficar mais difícil, né? Pra poder explicar tudo isso. Mas acho que a gente não pode perder mais tempo. Vamos nessa. Vamos. Ok, vocês conseguem pegar o caminho mais rápido que leva de volta para a tribo. Vocês conseguem perceber que todas as crianças que não tinham atravessado para o plano celestial conseguiram pegar suas respectivas carcaças e entrar no, né, ganhar o nome de cidadão da. Uma dúvida. Pode falar. A barreira que fica na porta da caverna se reacendeu ou... Não tem nada aí agora. Agora só tem. É uma entrada de caverna normal, como qualquer outra. O que vocês veem de diferente, que se manteve desde a da sessão passada, são as vinhas da árvore que agora conseguiram chegar no cristal e envolver o cristal. Mas como o próprio Deus da mudança tinha dito para vocês, isso deve durar, essa proteção aí deve durar no máximo uns 50 anos. Ok. A gente então vai ter que caminhar, né? Não, vocês já podem se botar na aldeia. Vocês conseguiram passar, vocês conseguem fazer a travessia do caminho mais rápido, conseguem chegar na aldeia e vocês percebem que todos os jovens participantes, que dentre os que não foram pro plano celestial, conseguiram trazer suas carcaças. Vocês percebem que os pais do menininho Miguel estão muito felizes, que eles pensavam que por ele ser muito novo ele não ia conseguir. Vocês conseguem ver lá o Gabriel? O Gabriel. Gabriel. Vamos tentar lembrar quem foi pro outro plano. Se eu não me engano, Rafael e Samael foram pro plano celestial. Eu acho que 4 ficaram e 3 saíram. Deixa eu ver se eu... Samael, acho que era o que eu controlei. Eu acho que não. Samael Não, ficou. Samael foi o que a Lúcia controlou. Que você controlou, se eu o não que me engano, foi o Azriel. É, o Azriel, isso mesmo. Foi o Gabriel. O Uriel, que foi o do Bran, ficou. O Samael, que foi da Lúcia, foi. O Rafael, que foi o da Mione, foi. Miguel ficou. Marcel ficou. Aí eu acho que Gabriel foi e Azriel ficou. Gabriel foi, mano? Gabriel foi. Gabriel, Rafael e Samael foram. Uriel, Bora lá Marcel, em Miguel e cima, Azriel. na casa da prima. Se tiver prima, não vai ter muito o que fazer com as primas, né? Porque como Eles são lisos. eles É, são vão se lisos, alisar, pô. os moleque tá liso. Os moleque tá liso e a irmã não gosta de quem é liso, sem grana. Vocês percebem então, né, que os pais dos que estão aí estão felizes e vocês conseguem ver também alguns pais. Os homens, eles estão meio, tipo, com a cara séria e
as esposas dele choram assim ao lado. Em um caso só que vocês veem o oposto acontecer, a mulher tá muito séria. É uma mulher alta, ruiva, que lembra até os pais do KL. E o marido dela, que é um homem mais franzino, tá chorando bastante. E vocês percebem que o pessoal vai saindo da ruína, né? Aonde começou. E vai indo pra vila mesmo, fazer festa e comemorar. E o pessoal presume que os outros morreram. Vocês percebem também que a grande maioria das pessoas não está vendo o que vocês viram no céu. Ou não tá vendo, ou não percebeu, ou tem alguma Continua no próximo propensão episódio? mágica. O céu aberto com os anjos saindo. Eu converso com o pessoal e falo, vocês acham que ninguém tem que falar com eles? Nossos filhos ou não? Eu acho que eles vão perguntar pra gente de qualquer forma, não? A Lola fica só olhando pro KL assim, porque ele ficou todo pomposo antes, e agora tá todo em emusão. E vocês percebem que ele vai indo direto em direção à tenda do pai. E o pai dele tá lá, e ele entra na tenda. Vocês acompanham ele? Uhum. Não, É claro. a gente não. Quando vocês entram na tenda, vocês veem, tá o pai, a mãe. Então as mesmas pessoas de antes, né, que passaram a missão pra vocês. O pai do KL, ele já vira pra vocês e pergunta: então, tudo aconteceu como deveria? Não. Não, nem um pouco. Não mesmo. Detalhes. Halloween foi de se vestir que nem princesa pra se vestir que nem... Olha os detalhes aí, ó. O quê? Não quero é sempre branco, falo. Eu conto ou você conta? Deixa eu só tirar uma dúvida. O lance da gente ficar no corpo das crianças, a gente sabe que a gente tava controlando elas? Ou... É estranho pra vocês. Vocês não estavam controlando elas. A memória eram que elas vocês. ainda. Sim, elas eram elas ainda. A imagem que vocês têm é igual naquele filme Corra. Vocês estavam flutuando dentro da cabeça deles. E a ação que eles faziam, vocês viam tudo, como se vendo pelos olhos dele. Mas se vocês se esforçassem muito, vocês conseguiam determinar alguma mudança de ação. Vocês conseguiam forçar um pouco pra fazer alguma ação acontecer. Mas nenhum de vocês chegou a fazer isso. Então, basicamente vocês viram tudo em terceira pessoa, né? Quer dizer, em primeira pessoa. Tava jogando um FPSzinho. Se quiser contar, Logan, eu não vejo problema. É porque vai ser meio complicado. Bom, como os dois não tá tomando atitude, então a Talula toma a frente assim, passa na frente do dormindo. E aí, mestre, em off, eu posso, só por roleplay aqui, cinematograficamente falando, eu posso usar o meu orb, que é o Tani, pra poder fazer imagens aparecerem, né, na ilusão da água, pra poder eles terem uma imaginação ali melhor? Pode, você consegue. Você consegue. O próprio Tani, ele verte água da esfera e essas águas vão tomando a forma de acordo com a história que você quer contar. Nice. Nice, cara. Ok. Nice. Bem, observem, porque acho que apenas palavras não serão suficientes para demonstrar a vocês. Eu vejo que todos vocês são muito pelo que veem e acreditam. Só lembrando que a gente tá sobre o efeito da poção da verdade, então tudo que a gente tá falando é verdade. Exato. Muito bem lembrado, Bruno. Eu falei isso em game, eu tô falando pro chefe mesmo, pra ele não achar que a gente é... Ah, tá. E por que você acha que eu falei bem lembrado, cacete? Pelo amor de Deus. Não, pô, eu tô falando pro mestre porque eu acho que ele entendeu que eu tava falando fora do jogo. Foi, exatamente. Tá.
Então ela começa a manipular ali a água junto com a esfera, né? Ela diz: Bom, desde que a prova Faz um começou. teste de prestidigitação pra ver se você consegue manipular essa água de forma que Caraca, mestre. para ver se Não, você qual consegue ilustrar com qualidade. maneira? A Pode sua ser, pode ser com vantagem porque eu sou um bruxo d'água. não, Eu sou um dobrador d'água, mestre. não, você não é um dobrador d'água. Vamos. Um dobrador de tentáculo. Exatamente, no máximo uma atriz pornô. É, vocês que estão vendo, vocês percebem que a Talula tá ali moldando a água e aí tipo vocês veem que a esfera ela começa a tentar fazer um desenho. Aí de vez em quando a Talula bate na água e aí dá um splash. É, qualquer coisa que vai tentando fazer menção a tomar alguma forma, às vezes ela mesma se embola e não consegue dar vida à imagem que ela tenta fazer. Fica um pouco confuso dentro do argumento que ela vai usando. Mas, tá, Lula, pra você, você tá arrasando. Você tá fazendo exatamente o que você queria. É tipo criança fazendo o projeto da escola com massinha. Aí ela tá jurando que ela tá fazendo Leonardo da Vinci, mas tá aquelas coisas assim, Homem das Cavernas. Tá saindo meio que os palitinhos, né? O boneco de palitinho. Exatamente. Mas Beleza, dá aí então. teu argumento. Pra você, você tá conseguindo passar as imagens claramente. E assim, pra vocês que estão assistindo, vocês até conseguem ter uma visão do que ela tentou fazer. Vocês conseguem entender qual foi a ideia do que ela queria. Tipo, quando ela fala de anjos, ela faz uma coisa. Só que pra quem não vê, a forma é meio. É uma arte meio abstrata. Então vamos lá. Bem, desde que o teste começou, de alguma forma, eu e meus companheiros estávamos olhando através dos olhos dessas crianças. Como Que se é isso aqui? fôssemos elas. O Bran aponta pra um boneco. Um desenho esquisito. Esse aqui são eles. Ah, tá. Não interrompe, Bran. Você tava lá. Eu aponto assim e falo, o que é isso aqui também? Esse aqui se chama Rodolfo. Sabe o que é? O quê? Aquele que come cubo curioso. Sabe o Mario? Sabe o Mario? Continuando a história aqui, Sabe o Mario? Pior que isso Quando a aconteceu gente tava ontem olhando- também. quando estávamos através do teste, é como se fôssemos eles, de alguma forma. Não sei explicar o porquê, mas o tempo todo estávamos vendo tudo que eles estavam fazendo e sentindo também. E não influenciamos em nada, se já passou isso pela cabeça de vocês. Apenas era como apenas ouvintes e assim como vocês aqui agora, vendo essa esfera, apenas podendo ver, sem interagir. Mas algo nos chamou a atenção ao fim da prova. Em particular, desde o começo, esse rapaz, ela tenta moldar o Azrael, a Eli. Ele parece ter um tipo de vínculo com essa árvore que vocês chamam de anciã. E eu senti nele uma conexão realmente forte com ela. E também pude deslumbrar de um pensamento dele, a qual dizia sobre algo maligno vindo da caverna. Mas ainda não queria especular nada. Então, quando chegamos lá, foi que tudo se esclareceu. Esse rito de passagem que vocês vêm fazendo todos esses longos anos. Não, pera aí, você tá cortando um pedaço da história, tá? Pera aí, rapidão. Vou fazer uma inserção aqui, porque isso aí é meio que pro final. Chegando na caverna, a chama que deveria fechar a entrada não estava acesa. E assim que eles chegaram, nós voltamos às nossas consciências normais. As crianças tinham entrado na caverna. E como eu disse antes, a proteção não estava lá. Pode continuar. A Talula lá tenta fazer um splash na cara dele com água assim, só pra ele poder calar a boca. O splash você consegue. Aí eu, não Essa- interrompe, Bran, eu ia falar. Tá aí a imagem que a Talula fez do Azrael. Igualzinho. Aí, bom, continuando, não, o Bran não me interrompeu.
quando chegamos lá, todas as crianças estavam em uma espécie de transe, hipnose, algum tipo de feitiço mental, qual elas não conseguiam nem sequer pensar por si só. Elas estavam como animais irracionais, não agressivos, mas passivos a ponto de praticamente estarem quase mortas. E isso nos preocupou muito. E quando chegamos, elas estavam abraçadas com um tipo de cristal. Tinha um vermelho e um azul. Ela tentando diluir ali um pouco as cores para trazer com a luz do sol, né? Tentar fazer a pigmentação da retícula. Um ficar mais azul e um ficar mais Do sol vermelho. não dá porque vocês estão dentro de uma tenda. Tem flechas, né? É, Como é que é A, a tenda a iluminada? tenda não deixa fresta, não, pô. Uma tenda acabou, medieval não vai deixar uma fresta. a Cabana é Não, brabíssima, cara, você bicho. tá subestimando muito a inteligência da galera da Idade Média. Bom, Exatamente. vai ser um Você trecho pode de ação usar, aí só pra usar poder. um foguinho de um braseiro que tem por ali. Pode ser também. Aí tá fazendo isso aí pra poder, né, destacar aquele nexo azul e o nexo vermelho. Uhum. Aí ela diz. E isso parecia que o vermelho estavam. Parecia não, ela estava sugando eles pra dentro, absorvendo. Foi assim que um deles perdeu um braço. Ele. Não, dois. E ela ilustra ali quem foi que perdeu o braço. E outros estavam tentando salvar um outro cristal azul. Mas, no final das contas, esse cristal vermelho faz parte, infelizmente, de uma missão a qual estamos a cumprir. Existe uma organização, uma seita, ela começa a olhar pro Bran, assim. Uma seita. Que dói, né? Se uma seita de Satã é uma seita satânica, uma seita de orcos é uma seita orgânica, É um, Não, ela uma começa a seita, olhar pro Bran pra poder o Bran complementar. é uma seita de adoração a orc. Isso. O, o príncipe dos mortos-vivos. Um demônio que vive nas camadas do abismo. Exato. E por culpa dele, nós estamos aqui. Estamos viajando os continentes para poder impedir que ele continue se manifestando e espalhando essa palavra amaldiçoada dele, matando o nosso povo e contaminando o nosso mundo. Ele pretende invadir com esses demônios e consumir toda a Estelária. E esse portal que ele estava querendo abrir esses anos, que vocês estão tentando fechar, eles quase se rompeu hoje. Então, depois que conseguimos fechá-lo, entre aspas, tivemos a presença de nossos deuses aqui. Eles que nos ajudaram a conter essa situação. Mas alertou que não é algo permanente, pois a invasão deles é algo que está iminente a acontecer se não chegamos ao fim da nossa missão. E por outro lado, apareceu um outro ser de outro lugar, outra dimensão, como ele disse. Sei lá, já sabe o que isso seja. Mas ele também pretende vir pra cá. Ele diz que quer vir pra cá com coisas boas, mas eu não acredito nele. Ele parece uma pessoa que é muito tirana, assim por se dizer. E as crianças que fizeram o teste, aparentemente era filho deles. Eles eram como se fossem. Em Off-Mestre, anjos não existem aqui na Estelária, né? ninguém nunca ouviu falar de criaturas similares ou com tal nomenclatura. A mais apropriada seria a Aracrocra, né? Seriam avianos. Tá. Celestiais não existe? Não com. Aqui em Não. Estelária ainda não. Estelária não. A primeira incursão celestial tá sendo essa daí. Aí ela fala. Pareciam como se fossem algumas raças avianas, como Aracrocra. Eles Mas tinham eles asas só tinham nas asa. costas. Só tinham asas. Eles não tinham pena por todo o corpo nem bico. E eles falaram que era como se fossem anjos celestiais, algo assim. Também não sei o que significa. Então, ele exigiu que nós dessemos as crianças para ele. Mas a gente cogitou e perguntar para elas o que elas queriam. Se elas queriam viver com os pais que criaram elas até aqui e treinaram e deram tudo por isso.
ou se elas aceitariam ir com alguém que disse ser pai delas de uma hora para outra. Algumas foram, e outras, como vocês podem ver, estão aqui, decidiram ficar. Então, uma coisa que queremos pedir, se assim, é que vocês não façam mais esse tipo de rito até que nós conseguimos eliminar esse problema, pois, por proteção dos deuses, aquela caverna está selada. E a gente gostaria que ficasse Na assim. verdade, é o contrário, ela está aberta. O Não, a selo que pedra vocês está os selada. mantinham tá, tá aberto. O portal foi fechado por. Qual deles foi mesmo? Cubim. O Rubim em pessoa. Ele selou o portal, mas apenas por 50 anos. Então é necessário buscar um. É necessário fechar ele permanentemente. Porque daqui 50 anos demônios vão sair dali. Exato. E por isso que a gente quer que vocês não provoquem mais nenhum tipo de reação naquela caverna, porque talvez vocês possam sem querer acabar quebrando essa barreira que está segurando. E causando assim o fim à sua aldeia e possivelmente ao nosso mundo. Então, pedimos uma pressão de todos. Bom, eu irei interditar aquela parte da ilha. E vocês estavam certos de lembrar da poção, porque se eu não confiasse tanto nela, eu diria que vocês estão todos loucos. Mas se o que viram e fizeram é realmente verdade, temos um problema grande em mãos. Stellaria tem um histórico de intervenção demoníaca bem grande. Criaturas que vêm de um mundo que não é o nosso. E isso já foi problema suficiente. Se tivermos uma criatura ainda pior, que em vez de tentar destruir tudo, busca deturpar as coisas ao seu próprio olhar de organização, eu acredito que a cultura, que admito ser um pouco caótica, da minha aldeia já seria um alvo para essa crença. Seja como for, não temos nenhum tipo de clérigo ou direcionamento poderoso o suficiente para lidar com criaturas de outros planos aqui na ilha. Apesar de sempre termos o ancião que trabalha como xamã e contato direto da anciã, nós não lidamos com esse tipo de coisa. Vocês possuem algum contato, alguém que possa vir avaliar ou intervir nisso? Eu olho assim pra Talula e falo: que tal alguns magos lá da escola da Águia? Poderiam vir pra cá. Eu poderia comunicar, sim, alguns professores para vir, mas depois daquela intervenção que tivemos lá, aquele problema, acho que não é bom ainda a gente Tem fazer com eles. o diretor e eu também posso contatar o meu mestre. E vocês Exato. sabem que o Lar da Águia lida com coisas mais físicas, terrenas do nosso mundo, né? Não lida muito com magias de outros universos. Qual escola lidaria melhor? Se eu não me engano, é coruja, que são magias de abjuração, né? Geralmente banimento, esse tipo de coisa. Banimento é a abjuração, mas tipo. Portal interplanar, eu não lembro qual é a escola. Nós poderíamos comunicar ao. Peraí, qual é o nome do personagem? É evocação, não? Portal não é evocação. A gente poderia pedir ajuda para o Tiamin. Portal é conjuração. Olha, é ele mesmo. Então, mas eu acho que Então existe a possibilidade, sim. Só que vocês também sabem que a única pessoa, até onde vocês saíram do Lar da Águia, a única pessoa trabalhando lá era o diretor, porque quase não, todos os professores morreram. Talvez a Dirana já esteja viva se
se o zumbi lá do cara conseguiu coletar todos os cacos dela. Mas vocês não têm certeza. Pra ressuscitar, é só ter um dedinho que já funciona. Eu olho essa pessoa e falo, e o Charlie? Ele não seria útil? Quem? Charlie, ele era vice-diretor do Ninho da Coruja. Ele ainda é um bardo, então acho que ele daria bem com isso, ou não? Bom, eu acho que nesse caso o melhor que a gente pode fazer por hora é convocar o mestre do Bran, porque com uma mensagem que ele pode enviar, o mestre dele também pode chegar aqui rapidamente e analisar melhor a situação. Na verdade, eu posso mandar mensagem pra qualquer um desses aí. Sim, mas eu acho que por hora, como ele já tá trabalhando nessa situação com a gente já faz um tempo, seria o melhor. Então, Ok, então, chama achei teu melhor mestre aí. ensinar ele. Passa cá. Beleza, deixa eu botar aqui, ó. Range limitado. Vou usar essa magia aqui. Pá, pá, pá. 25 palavras ou menos para uma criatura familiar a você. Ou uma mensagem na mente reconhecendo que foi enviada. Tá bom, não tem, é ilimitado de range, né? Então, É em todo o plano. fale ou escreva aí até 25 palavras. O que exatamente você diz? Ah, posso mandar até pra outro plano. Porra, essa magia é foda. Tá, deixa eu mandar aqui. Vocês querem Pode mandar pra especificar o que orcos ou pra el. Vem em mim, cuzão. É. Vocês querem especificar o que diz na mensagem? Eu posso botar, tipo... Qual que é o nome da vilinha aqui do Caio? É a aldeia dos Machados de Pedra. Fica exatamente. Eu vou abrir o mapa aqui pra vocês verem. Ah, é só dele falar os machados de pedra já foi 25. A aldeia dos Machados de Pedra Entre Rios Quentes e Rios Mornos. tem... Você não pode usar. Você não pode mandar imagens? Não. Tem Não é o Discord não, filho. portal para o abismo que... Ó, aldeia dos Machados de Pedra. Ponto. Portal para o abismo. Não, portal do abismo. Portal do abismo fechado. Abre em 50 anos. Ponto. Precisa de solução permanente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palavras. Cara, aí, Acabou que eu não passei vocês pro mapa. Eu tava aqui, eu abri o mapa, mas não tinha passado, né? Mas aqui, ó, aldeia dos Machados de Pedra, entre Rios Mornos e Rios Quentes, que são as cidades aqui, nessas partes maiores. Tá, você mandou no Discord, então. Eu ia mandar aqui no chat, mas eu posso mandar. Eu prefiro que você mande no chat mesmo. Ó, aldeia dos Machados de Pedra, entre Rios Mornos e Rios Quentes, portal do abismo fechado, abre em 50 anos, precisa de solução permanente. Ele pode me responder se ele quiser. No limite, hein? Com folga de 2 palavras. O cara é limitado a mandar o áudio do zap. Você consegue energeticamente sentir que ele ouviu. E ele fala. Ele pode responder também com 25 palavras? Isso. Ele fala. Ok. Tô zoando, não. Ok. Tá, ok. Ele vai responder.
Miau Noel está saudável. Estou em Floresta Negra, chego em 6 semanas. Ok, eu passo isso aí então pra todo mundo, eu falo em voz alta. Então passe, roleplay. Então vocês vão ter que esperar 6 semanas para ele vir, certo? Não, ele virá, nós seguiríamos viagem. Uhum. Então, Olha assim para o líder e fala: espero que o seu problema seja solucionado. Bom, se vocês confiam nesse clérigo, eu já fico mais descansado. E manteremos então aquela parte da floresta fechada. E nada impede que a gente continue mantendo uma prova que envolva água e carcaças e outras coisas através do lado do santo, em vez da caverna da provação. Exato. Só, por favor, faça com que os jovens evitem aquela caverna. todo mundo, na verdade. Exato. Todo mundo. Todas as pessoas. Pode ficar Evitem. tranquilo. Manterei uma ordem marcial para isso. Ok. Bom, filho, toma essa daqui. E vocês veem que ele pega uma espadona de pedra, taca assim no peito do Kaeli com certa violência. Na mesma violência que ele empurra o peito do Kaeli, ele puxa a espada que ele tá na cintura e taca no braseiro. E vocês já veem instantaneamente a espada de metal começando a derreter. Pô, se vocês daram pra mim que eu vendia por 25 reais. E ele fala: acredito que vocês já tenham conseguido resolver todas as questões com o barco e tudo mais. Os meus escoteiros também avisaram que viram 2 desertores entrando no barco, então acredito que tenhamos pessoas que não quiseram fazer o teste que estejam lá dentro. Se os piratas não descobriram eles ainda, talvez vocês descubram, mas mais 2 bocas para alimentar. E boa sorte no resto da viagem. Vocês veem a mãe do Kaeli dar hospitalidade. a mãe do Kaeli dá um beijinho assim na testa dele. E você tá tipo, vocês passaram, né, toda a situação que teve aí, que foi um dia inteiro na outra. Chegaram aí no crepúsculo, mais ou menos, já tá começando as coisas de uma festa. E vocês lembram que a arrumação da xixa iria demorar mais. Então vocês até estranham essa rapidez toda aí que o pai do Kaeli declara que vocês já conseguiram organizar tudo. A ideia é a gente ir lá e perguntar lá pra capitã. Eu só tô. Enquanto eles vão lá, a Talola, que nem boba nem nada, ela vai lá no espelhinho pra poder lá na tela do xamã e ver se ele desenrolou alguma coisa lá com o cabelo de sereia. É isso. O espelho, você sabe como ele funciona. É só você atravessar que você vai pro outro lado. Então. Aí caguei lá pra poder ver se desenrola aí. Quando você atravessa, você percebe que ele tá mexendo no caldeirão, numa poção com uma coloração meio azul metálico, sabe? E ele não fala nada, ele tá focado, ele tá com uns 3 livros abertos, de vez em quando ele folheia, dá uma lida assim, vai na estante que vocês viram antes, pega alguns pozinhos, algumas coisas, mas não fala nada. Ok. A Talola fica só observando ali pra ver se ela vai ver mais alguma runa saindo ali, ou coisas que ela possa anotar no pergaminho dela. Ela tá coletando foto. Tá tudo escrito naquela língua rúnica que você não conhecia, né? Que você tava anotando, mas não conhece todos os livros que ele tá mexendo. Os frascos também têm adesivos, né? Etiquetas que estão escritas com essa mesma escrita desconhecida. E você também não vê em lugar nenhum o cabelo de sereia que você deu pra ele. Ok. A Lola, ela vai se aproximando assim de leve, mas sem interromper.
E ela diz, presumo que todos esses ingredientes façam parte do cabelo de sereia, já que eu não vejo por aqui. O cabelo é como eu posso dizer, o ingrediente principal. O resto é uma espécie de sintetizador, talvez. É aulas muito aprofundadas de alquimia para explicar, mas eu consegui preparar 3 coisas diferentes. Essa é a última e eu acredito que talvez a mais útil de todas. Mas as outras 2 estão ali. Você vê que tem 4 frasquinhos. Um que tem uma cor mais esverdeada, metálica. Um que tem uma cor mais acinzentada, metálica. E esse que tá no caldeirão é azul metálico. Você lembra que as pontas do cabelo eles têm esse tom mais cinza metálico. E a base do cabelo tem um tom mais verde metálico. Mas a maior extensão do cabelo era feito de azul metálico. Assim como tá na foto do item. E Então- escrito em comum nos vidros tem respiração embaixo d'água no verde e no cinza, no acinzentado tem crescimento capilar. Crescimento capilar? Tá, acho que isso deve ser útil pra poder conseguir alguns piores. O cinza faz crescer mais ou menos 1,5 m de cabelo instantaneamente. Em qualquer lugar que aplicar, então tome cuidado porque senão vai ter que ficar depilando esse lugar pelo resto da vida. E o outro te permite que você respire embaixo d'água durante um dia inteiro. Certamente eu ganharei alguns piores com isso. Muito obrigado pela sua ajuda. Ah, outra coisa. Eu vejo que essa árvore ela é bem antiga por aqui. Ela também serve de algum tipo de fonte mágica ou algum tipo de receita que vocês costumam usar? A anciã verte uma seiva quase conectora com algumas propriedades diferenciadas. É a fonte principal de sintetização, por exemplo, que eu usei nessas 3 poções. E, bem, no fim das contas, ela que me deu os poderes que eu tenho agora, essa modificação física e mágica. Eu não era conjurador até entrar em contato com ela. E, bem, o que ela não permite, ela não permite. E o que ela deixa, a gente tenta usufruir ao máximo. Você vê ele jogar um último pozinho assim, um pozinho preto que você nunca tinha visto. É meio terroso, meio metálico. Só que quando ele bate, parece que o pó entra em contato consigo mesmo e bate no calor. No momento que ele bate no calor, você vê uma explosão acontecer. E quando acontece essa explosão, você vê que o líquido dentro do caldeirão se solidifica em 4 esferas. Essas 4 esferas são mais ou menos do tamanho de uma bilha, sabe, de bolinha de gude? Tamanho de um globo ocular, mais ou menos. E ele pega uma quantidade considerável de água, joga dentro do caldeirão de novo. No que ele joga, o fogo embaixo do caldeirão já se apagou e faz um som de água evaporando. Ele pega as 4 esferas, dá na sua mão e fala: isso daqui é para quando você quiser restringir alguém. Interessante. Você diz restringir por quanto tempo? Jogue nos pés da pessoa e que você quiser restringir. Instantaneamente o cabelo vai reviver por pouco tempo e
lembrar da sua função principal, que é proteger a sereia de quem se aproxima dela. E bom, eles vão ter que ser bem rápidos para conseguir lidar com cabelos de sereia. E aí anota aí então que são esferas agarrantes. Elas agarram a primeira pessoa ou pessoa mais próxima em um quadrado de 3 metros, né, equivalente a 9 quadrados da grid. E a pessoa que tá nessa área precisa fazer um save de destreza com CD 17 ou fica em condição de agarrado. Todo turno pode fazer um teste pra tentar se soltar. Mas aí esse item é consumível, né? É consumível. Você tem 4 desses. Use com cautela. Tá, eu vou anotar aqui no handout coletivo aqui, então. Cadê? Cadê nosso handout editável? Não Bota tá no aí inventário não? aí, filho. Não tá aí não? No inventário não dá pra escrever tudo isso, né, cacete? Dá sim, Não, é do lado, cara, do vou lado te ensinar direito aí. como a escrever item mágico. Tu bota ele no teu inventário, só o nome. E aí onde você bota características, como se você fosse botar característica da classe ou da raça, tu bota o item mágico. Eu A faço descrição isso. dele. Eu Então, faço pô. isso. É a mesma coisa, é um item mágico. A diferença é que ele é consumível. Depois que você usar, você pode apagar. Ele olha pra você e ele fala bem baixinho. Eu posso pedir um favor como pagamento? Pois não. Em que posso te ajudar? Quando você estiver passando por Noronha, se as minhas informações estiverem corretas, eu preciso que você fale com um amigo da anciã que não a vê há muito tempo. Você está indo em direção à Águia Branca, certo? Sim. Então, obrigatoriamente, depois de Vale Nevado, você vai passar por todas as cadeias de montanhas até o Bico da Águia. De certa forma. Tô aqui fazendo o desenho por vocês. Quando estiver passando na cadeia de montanhas, você vai encontrar algo que poucas pessoas viram em Estelar em algum momento da vida. Algo tão antigo e tão perfeito que o próprio tempo às vezes duvida que exista. Se você o encontrá-lo e sobreviver, entregue isso a ele. E ele te dá um... Como é que se chama, gente? Ai, não é vinho, não. É um... É como se fosse um galinho. E nesse galinho tem algumas nozes. Um ramo. Um ramo. Tá. Um ramo de? Um ramo de árvore com algumas nozes. Você não sabe se tem propriedades mágicas, o que que é. Sabe que é um ramo com nozes. Ok. E esse seu amigo tem nome? Ele gosta de se apresentar. Não vamos estragar isso pra ele. Ok. Muito bem. Acho que isso é uma missão tranquila para se fazer em forma de agradecimento. Fico Muito feliz que obrigado pense pela sua assim. ajuda. Mesmo sabendo que você já sabia que poderíamos estar aqui e também já sabia sobre a tal casa. Bom, seja como for, espero que faça boa viagem. E se forem ficar o tempo que disseram que iriam ficar,
Não deixe de experimentar o urso. É mais saboroso do que dizem. Em off, mestre. Eu só peguei as esferas agarrantes ou as outras duas poções também? Ele apontou pra você que você podia. Ele fez menção. Ah, eu preparei aquelas ali e preparei isso daqui também. Ah, então eu vou catar também. É uma que faz o cabelo crescer. São duas, Poção do duas cabelo. poções de cabelo e duas poções de respirar. E aí a poção de cabelo cresce 1,5 m de cabelo instantaneamente, aonde cai, aonde ela molhar. E a outra é uma poção de 24 horas de respirar embaixo d'água. São duas, no caso. Duas de cada um. Ok. Anotado. A Talula lá sai lá do espelho lá com os itens lá com o maior sorrisão dizendo. Certamente será rei aí, ó. Alguns piorzinhos. Maravilhoso. Pra quem tá fora. Nesse tempo aí que a Talula ficou, o que o Bran e o Rogar ficaram fazendo? Estão aproveitando a festa? Voltaram pro barco? No máximo, o Bran passou ali na meia da festa, pegou um petisco e foi pro bar. O Roberto pegou um suco, um pouco de comida e também foi pro barco. Imagino que eles tenham umas coxas de javali decente ali. Toda a comida que está sendo feita é dos animais que foram caçados pelos novos membros da aldeia. Então vocês veem uma centopeia feita estilo siri. Não sei se vocês já comeram siri, mas tá aberta assim, né? Então tem a carninha no meio, ela tá aberta no meio. E aí tá como um grande filézão aberto assim, ela toda fritinha. O urso, que ele tá sendo girado igual um frango de padaria em cima de uma fogueira imensa. E você vê o Miguel, o pequenininho, vestindo quase como aqueles pijaminha fofinho de urso. A skin do certamente não é o Dir antigamente. Que foi feito com o couro do urso. E vocês veem outros dois animais que vocês não conseguem identificar muito, mas que são igualmente animais, criaturas grandes. Mas é um grande. Bagaçada já sem É sem um a perna. caldeirão de ensopado de um. E o outro é alguma coisa tipo ceviche, sabe? Que é uma salada fria. Eu vou pegar um pouquinho de ensopado, uma cervejinha. Não tem cerveja propriamente dita, mas tem uma espécie de hidromel. Ah, então eu vou pegar um pouquinho. Eu vou pegar um ceviche e vou embora. Eu vou pegar o urso lá. Pegar um pouquinho de ensopado e ir pro barquinho. Ok, quando vocês comem, é um sabor genuinamente exótico, porque é uma forma de se cozinhar que já não se tem mais, né, normalmente. Não é o habitual para vocês, todos que têm o hábito de viver ou comendo comida seca, né, para quem vivia no mar, ou comendo em cidades, onde se tem tavernas, estalagens, forno a lenha, esse tipo de coisa. Então é realmente uma forma de cozinha diferenciada, mas nem por isso menos saborosa. Vocês sentem algo que vocês não sentem tanto na cidade. Tempero fresco, uma comida mais molhadinha, é bem suculento. E os sucos, eles são igualmente frescos. Você sente que é feito da polpa da fruta mesmo. O hidromel, ele é feito com mel de urso e as coisas que fazem a fermentação alcoólica e tudo mais. Então é mel de urso não, né? Mel de abelha. mas... Isso é meio esquisito. É um urso abelha. É um abelhurso. Uhum. Mas é isso. E quando vocês vão em direção à Xixa, vocês veem que ela tá lá, parada. E todos os respectivos membros da tripulação estão por lá. Até a capitã?
Perdão, não Depois ouvi. de toda essa treta aí, a Talola só vai se encostar ali em uma redezinha ali e descansar. Imagino que já deve ser de noite, né? Chegando no navio, Sim, o Bran vai perguntar. quando você saiu da tenda, você já viu que tava de noite. O Bran vai perguntar pro primeiro que aparecer na frente dele. Seja lá quem for. O navio já tá pronto? O líder da vila falou que vocês já tinham terminado e tal. Xixa já tá bem. Ah, a Xixa parece que ela deu o jeito dela, ou alguém fez alguma coisa que acelerou a cura dela, mas ela não conta pra ninguém que entra, então eu não vou ficar forçando. Se ela quer fazer segredo, eu não vou. É, enfim. Mas sim, estamos prontos pra zarpar. Ela vira pro Jin e ela fala: chama seu irmão, porque se ele ficar do lado de fora, ele vai ser levado pela água. E quando vocês certo. entraram, vocês viram que o Dan tava lá fora, com uma cara meio de desiludido. Vocês veem que o braço dele já tá quase meio que bem, né, sarado, só que permanece ali, né, desbraçado. E, e, Eu vou vo- falar com o carinha aí que tá sem braço. e vocês veem que o Beco tá meio que do lado dele, ele não fala nada, ele só tá tipo meio que de apoio moral, assim, do lado dele mesmo. Eu vou falar com o Dan aí. É Dan, né? O cara que tá sem braço? É, pode se posicionar lá se quiser. É. Eles estão bem aqui na vibe Titanic. Opa, e aí, pessoal? Ah, Dan? você provou o hidromel? É bom demais. Não, eu O tô dano vendendo essa da. paradinha aqui. O Dan não tá querendo comer nada não, mas. Ele já tá gostando da água, porque tá olhando pra lá desde que a gente chegou. Não, eu só quero dar um conselho pro Dan. Antes Um de deitar aqui, eu tô meio conselho? cansado. Ah. É. É, Dan? É um conselho. Dan, ele quer te dar um conselho, cara. Conselho pra você não ter como é que eu posso dizer? Pra você não ter entendeu? É importante ter conselhos, caras que eles acreditam em Deus, que eles seguem os deuses, eles são muito inteligentes, cara. Eles são muito inteligentes. Eles entendeu, Dan? Você tem que ouvir o conselho dos caras. É, conselho. Mais ou menos. Ô Dan. Mas você gostou aí da comida? Tá boa? Ah, o ceviche tá gostosinho. É diferente, mas tá bom. Serviço. Dan, ele tá prestando atenção, ele tá viajando na maionese. É, o Dan ele tá olhando por nada e você percebe que o Beco ele tá torto e fica toda hora te interrompendo. Toda hora que você tenta falar alguma coisa, ele. Ô, Beck, você não quer ir deitar um pouco, não? Ah, você quer deitar comigo? Não, você ir deitar na sua cama. A minha cama? É. Olha. Então senta ali rapidinho ali, só enquanto eu falo com o Dan, rapidinho. Eu acho. Eu acho que eu vou. Aí ele cai duro na tua frente. Pá! No chão. É, tá bom, depois eu, eu cuido dele. Ô Dan, o Bran encosta no ombro dele, eu imagino que ele esteja de costas. É, ele não reage, ele tá, tipo, só olhando Tapa por na cara nada. dele. Vou dar um tapa na cara dele. Não, Vou tipo, mexer. ele. Caralho. Ele não reage, tipo, vibes, tô muito triste. Não é que ele não reage. É, eu sei que pode ser difícil essa situação e tal. Eu só queria dar um pequeno conselho, barra aviso. É, meu mestre aparecerá aqui nessa vila em 6 semanas. Acredito que ele possa te ajudar com essa condição. Seu braço poderia crescer novamente. Como? É. Eu não acho que. Isso existe. Ah, pode apostar que existe. Cozerro faz maravilhas.
Mas ele faria isso de graça, por nada, só porque. Ah, eu não sei, porque eu não sei se a magia exige alguma espécie de componente diferenciado. Mas se exigir, é só você ter o componente que ela funciona. Mas se eu ficar 6 semanas aqui, eu não sei se. Bom, se a Eu não capitã sei iria me esperar. se dá tempo de ir e voltar. Dá tempo de voltar? Quanto tempo que é levar daqui pra lá? Não, então, dá tempo de voltar. Que vocês Não, sabem aí que eles vão, deixa a agora. gente lá e volta. Aí é problema deles. Que vocês sabem que tem certo tempo X, mas ele. Mas. Acho que até o começo da embarcação, acho que era 2 semanas, né? Pra gente ir. Ah, Exatamente. o Bran fala, eu acho que dá tempo de vocês deixarem, nos ajudarem a terminar nossa viagem e depois retornarem aqui. É só você conversar com a capitã, acredito. Eu vou tentar falar com ela. Você pode me ajudar a levar o Beco pra dentro? Acho que se o Dan tá vindo é porque ela tá mandando ele me chamar. E você vê o Dan, Ok. ó, o Jin, o Jin chegando. Ele tá com um olhar Ele- assim bem tipo afetuoso, condescendente pro irmão. Ele não fala nada, ele só aponta com a cabeça pra ele entrar. O Dan entra e ele vai fazendo menção de pegar o Beco assim no colo. Pega pelos braços, pega pelas pernas. A gente vai levando ele. E é isso. Vocês levam o pé inchado pra dentro. Ressaltando que ele pega um braço, né? Já que só tá com. Não, o Beco. Quem O caiu Beco foi o tá- Beco, não foi o Ah, Dan, é verdade. porra. Né? O Dan tá acordado. Levar ele, joga ele lá e depois eu vou pra minha redinha. Terminar o meu rango e mira. Você vê que o Dan, ele passa assim por você, tá, Lula? Ele tá, tipo, meio que envergonhado. Ele tenta puxar, assim, a manga da blusa dele pra cobrir o braço dele, assim. Ele meio que faz com a cabeça uma menção, tipo, dizendo um obrigado, mas ele não fica muito tempo. Parece que ele tá tentando fugir de você mesmo. Nisso que ele faz isso, antes mesmo dele sair, a Talula convoca um tentáculo pelo capuz dela mesmo, né? Esse manto dela. E segura ele pela cintura, fazendo menção de virar ele pra ela e diz: Da onde eu venho, os casulos não se desfazem por coisas assim. Pelo contrário, o vínculo de um casulo é uma coisa muito mais forte. E na nossa linhagem você deve saber disso. Então não se envergonhe. Você está vivo, respira, e é tudo que importa para mim. Eu. Você não acha estranho? Eu mesmo ainda. Eu consigo sentir tudo, sabe? Não parece que foi embora, só não consigo fazer nada. Não Toda precisa se hora eu preocupar. tento ajudar a tripulação e derrubo as coisas e eu acho que tá tudo ali, aí vem de volta na realidade, é foda. Não precisa se preocupar. Eu também ouvi a conversa que o Bran teve ali contigo. E eu posso afirmar, você ainda tem chance de ter o seu braço de volta. Mas não se apegue a isso, como eu disse. Você está vivo, tem outro braço, e tem seu irmão, sua tripulação, e tem a mim. Então iremos te ajudar. Ele faz menção a te beijar. E é isso. Momento chips chips. Momento chips chips. Ah, se E. vai ter esse momento, eu vou chegar perto da capitã e me quebrar um pouco, né? Ah, já que puxou um, puxa o bonde, né? Aonde cabe um, cabe dois. Aonde cabe o bonde. Mas você, Rogar, enquanto isso tudo acontece, no momento em que uma, uma criatura te vê, ela começa a correr animadíssima e apaixonada na sua direção e pula em você e te enche de lambejos. Me deem essa. Eu tento tirar ele de cima de mim e falo,
Sai, sai. Ela tá muito feliz. É que nem labrador quando tu chega em casa, né? Ele esquece que é do tamanho de um cavalo e te derruba no chão e fica te lambendo. Eu tenho que tirar ele de mim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Também tô feliz por você. Você vê que a Barbasa só fala: vai, garoto, entra. Psh. E aí volta. Você realmente tem um dom com animais. Digamos que eu gosto de tudo grande. E você, Só foi como é que então. foi lá na aldeia? Eu segui um pouco na história dela. Foi bem interessante. Havia uma grande população. Os garotos de lá são bem fortes. Acho que alguns se dariam bem aqui na tripulação. Já tentei contratar pessoas dos Machados de Pedra, mas eles gostam bastante da terrinha deles. Acho inclusive impressionante que o seu amigo viaja e sai. Os Machados de Pedra são bem... eu não diria limitados, mas... Reclusos? como? Reclusos. É uma boa palavra. Falar do KL? Ah, KL é mais rodado que roda de carroça, relaxa. Ah, não me entenda errado. Eles entram em contato com os ponta de lança que ficam na outra ilha. E é uma orgia quando eles se misturam. Nem eu tenho fôlego pra acompanhar. É demais até pra mim, mas... bom. Você já vai deitar? Eu tô indo descansar do meu turno na xixa. Acho que o vou descansar um pouco. Então vamos? O Bran, ele lembra de um bagulho, ele levanta da redinha dele, ele sobe ali pra ver se entra no bicho ali. Para, velho. Não faz isso não, velho. Sexo. Boy. O Bran sobe ali rapidinho as escadas, que ele lembra de um negócio. Aham. Fala, se ele vê a capitã ou um dos dois aqui, um dos dois irmãos aqui, ele fala, o líder do navio falou que temos 2 clandestinos no navio, tá? Vou dormir, falou. Quando a Barbassa tava descendo, ela ouve isso, ela, o quê? Ela dá uma porrada na parede assim. Vocês ouvem o navio dar uma guinchada. Aí ela, garota, cadê eles? E vocês começam a ouvir uma certa comoção do andar de baixo. Vocês descem, vocês continuam em cima, o que vocês fazem? A Talula, ela só vai se retirar ali pros aposentos junto com os guri, é isso aí. Absolutamente nem aí, parceiro. A minha redinha fica onde? Vocês têm esse quarto aqui. Como a Talula dorme com os gêmeos e o Rogar dorme com a capitã, você e o KL dividem esse quarto aqui. Um tem um saco de dormir e o outro dorme na cama que tem na própria eu tenho minha coisa. tenda Master Blaster. Deixa a tenda aberta. Não, eu vou ficar sentado aqui esperando, comendo meu ceviche e assistindo o pau quebrando. Quando você desce aí, depois de ter avisado e acontece essa cena, você desce e você já vê 2 moleques que devem ter... um deve ter, sei lá, 11 e o outro deve ter 12. E eles estão enrolados do joelho até o pescoço em tentáculo, tentando se soltar. Ah, não! Por favor, não! A gente só foi exilado, a gente... como é que eu faço pra mostrar pra vocês? É Ctrl Z? Shift Z. Shift Z. Esse daqui, que tem uma grande cicatriz na cara e uma coruja no ombro. E esse aqui. Opa. E esse aqui, que tem um camaleão, que tem uma prótese no rabo e que fica no ombro dele,
que nem o camaleão da Rapunzel. E uns óculos estilo do Tai do Digimon, tipo óculos de mergulho, que fica em cima desse cabelinho desgrenhado dele. E eles estão, por favor, não joga a gente no mar. E a Barbaça vem descendo assim. Clandestinos, menores de idade, fracotes que fugiram de uma prova. E vocês ainda querem que eu dê carona de graça. Moça, entende o nosso lado. A gente ia fazer o quê? Ia remando? Ué, vocês já se recusaram a fazer uma prova. Vocês pelo menos podiam dar orgulho a essas bolas de vocês e fazer alguma coisa. A gente usa os músculos do cérebro, não do corpo. Por isso a gente tá indo embora. Eu só queria aprender magia. E meu irmão, ele gosta dessas coisas de ferro e parafuso. E por favor, não joga a gente fora. Eu também tô aí, não sei. Se você acompanhou ela, você acompanhou. A Talula ficou dentro do quarto, pelo que eu entendi. Mas ela, se ela quiser, ela consegue ouvir a bagulhada, porque tá tudo acontecendo do lado de fora do quarto. E o Bran tá vendo o pau torar aí. Tá, então eu vou fazer um teste de percepção aqui então, mestre, pra ver se eu vou ouvir ou não. No lugar da Santa Garotada e fala. E os seus pais? Como é que vocês acham que eles devem estar? Ih, Talula tá no Loves Loves, é isso. Exatamente. Talula não ouviu nada. Talula no Loves não tá, porque não tá com clima pra isso, mas tá amigável. Morgada. Tá de luto com o pessoal. Tá fazendo cafuné no cabelo dele. O Rogério fala. Então, e os seus pais? Vocês acham que eles não devem estar preocupados com vocês? Papai morreu na guerra e mamãe, ela só queria 2 membros pra virarem do exército também. A gente é decepção dela já. Mas assim, ela deve estar preocupada com vocês. Ela não tá nem aí. Ela falou que se a gente quisesse fugir da prova, a gente que se lascasse. Olha assim pra Você vê que o outro menino do camaleão, ele tá quieto, mas não para de chorar. Tipo, ele só tá chorando calado. Fazendo assim, então. O que vocês sabem fazer? Eu gosto de escrever. Pode pedir pra isso soltar um pouco, porque não tô conseguindo nem respirar direito. Não. A Barbaça, ela bota a mão no seu peito assim. Do meu navio cuido eu, garoto. E Ok. ela olha pra eles. Vocês têm algum dinheiro? Não. Vocês... Bom, claramente trabalho braçal não é o forte. Mas você falou que vocês usam o músculo do cérebro, hã? Então... Vamos fazer o seguinte. Vocês vão entrar nesses baldes aqui. E se vocês não desmaiarem ou morrerem, depois de 3 horas, a gente não joga vocês no mar. Mas daqui a 3 horas a gente já vai estar no meio do nada. É pegar ou largar. Tá bom. Se é o jeito... Agora pode soltar a gente? Xixa. O tentáculo se solta. E vocês veem que aqui tem uns tonéis bem grandes assim. Cabe uma criança dentro, né? E parece uma versão tipo muito menor e muito menos organizada do que tem no andar de baixo, que é o cérebro da Xixa, e no andar de cima, que são aquelas gelatinas onde eles fazem o controle do barco. É meio que uma mistura dos dois. É como se esse pedaço aí fosse onde eles fazem esse timão, né? É como se eles separassem o cerebelo do líquido e transformassem numa espécie de gosma que vira essa página de interconexão com o navio. E vocês veem os meninos entrando. Tipo, eles não estão super felizes, vamos entrar, mas
Eles realmente veem isso como é o jeito. Ninguém faz nada? Eu olho assim, cara, esse cara. Você não acha que pegou pesado com eles? Bom, eu preciso de mais gente pra conseguir administrar a xixa. E eu não sou santa pra fazer caridade, então. Você também pode ensinar eles a serem marinheiros. Viveram 10 anos em uma aldeia de bárbaros. Se eles não aprenderam a usar os braços até hoje, não sou eu que vou mudar isso. Mas vocês estão livres pra pagar a entrada e a viagem deles se quiserem. Aí eles não precisam fazer A nada. ameaça de ser arremessado no mar parece, né? Acho. Mas o que é esse desafio aí que eles vão ter que fazer? Vocês viram que a xixa exige muito da cabeça, então. Eles estão entrando, mas não submergiram ainda no balde. E ela vai aproximando assim. E ela começa a fazer menção de que vai empurrar eles pra mergulhar nesse barril. Vocês vão fazer algo? Eu não vou interferir. Então ela já mergulha esse primeiro aqui. E aí ela fala: vocês já viram que a Xixa lida muito com o esforço da mente e tudo mais. Isso não é segredo pra ninguém. Mas a realidade é que exige muita força psíquica também. Aí ela vai andando em direção ao outro. Só que exige muito treinamento. E algumas pessoas têm uma proficiência melhor nisso. O Beco, por exemplo, não aguenta 1 minuto dentro da xixa. Eu não sei o que vai ser desse navio se eu morrer. Mas parece que tem a ver com quão inteligente você é. Aí ela afunda o outro também. Se você tem uma cabeça boa, e isso geralmente é relacionado com certas pessoas, você tem uma facilidade melhor para entrar em conexão com a xixa e tudo mais. Só que as pessoas que não são tão inteligentes, se ficam muito tempo em contato, acabam perecendo. E a xixa acaba se alimentando. Então, se eles durarem 3 horas, eles ganharam um emprego. Ou pelo menos uma carona. Se não, a xixa encheu o bucho. E ela vai andando em direção à entrada dela. A cabine dela. A cabine dela. Eu junto assim, falou branco. O Bran ele vai ficar aqui sentado, observando os garotos durante esse período de 3 horas. Você percebe que depois que eles entram, num primeiro momento eles ficam meio tipo, não tô respirando, e aí depois do nada eles param de se mover. Só que isso é uma coisa que não dá pra ver muito claramente, porque o barril ele só é aberto por cima. É literalmente um barril cheio desse suco e cérebro. Ou algo que parece um cérebro. Já tá ligado que quem fica ali não morre afogado. Senão a capitã e os outros carinhos que ficam ali pilotando a xixa. Exatamente. Então, ele vai ficar ali só de olho. Se parecer que os moleques estão, tipo, sei lá, muito mal, ele vai puxar o moleque de lá de dentro antes que ele seja puxado pra barriguinha da xixa. Ok, eu vou ter que fazer o teste deles. E você vai ter que fazer o teste de percepção. Não posso usar a minha passiva? Não, porque a CD já começa com... Ah, não, só a passiva é quanto mesmo? 18. A primeira você pode fazer. A primeira você pode ser que você passe na passiva. Mas os outros dois a CD vai aumentando exponencialmente. Você já vem, a xixa começa a dar partida e seguir viagem. Quem foi deitar, Rogar, você vai querer interpretar alguma coisa dentro da sala dela? Como que ela tá, mais ou menos? Ela tá séria, mas antes da gente fazer então a interpretação, vamos de intervalo? Bora. Pode ser? Que deu 9 horas aí. 10 minutinhos ou 15, vocês preferem? Eu queria saber até que horas a mesa vai hoje, que eu não posso ficar muito tarde.
Não pretendo passar das 10, mas isso vai depender mais de vocês do que de mim, né? Geralmente é assim. Exatamente. 10 minutos. 10 minutinhos então, só pra beber uma água, comer um lanchinho e. Beleza.
Oiê, você já me segue lá na roxinha, porque agora, está rolando a sessão de Estelária. Voltamos e estamos de volta na pirataria. Barco pirata, tripulação, tudo isso está acontecendo nessa sessão de Dungeons and Dragons. Então, se você quiser ver, segue a NB Rosa 23, que sou eu, lá na roxinha, ok? Tô te esperando, hein? Oiê, você já me segue lá na roxinha, porque agora está rolando a sessão de Estelária. Voltamos e estamos de volta na pirataria. Oiê, você já me segue lá na roxinha, porque agora está rolando a sessão. Oiê, você já me segue. Oiê, você já me segue lá na roxinha, porque agora está rolando a sessão de Estelária. Voltamos e estamos de volta na pirataria. Pirata, tripulação, tudo isso está acontecendo nessa sessão de Dungeons and Dragons. Então, se você quiser ver. E aí, meus amores, já voltaram? Deu 10 minutos. Cadê meus jogadores? Cadê meus players? A gatinha aguarda enquanto suas presas não aparecem. Já tô aqui já. Aí. Vamos lá. A Paola teve que resolver um bagulho. Ah, eu não vi. Ele disse que demora, que não volta, alguma coisa? Não sei, velho. Não sei não, ele só falou que foi um negócio de urgência. Ai.
Aí, tu sabe o que houve com o Kovacs? Não. Ele não se Salvador, aprofundou. tem que sair. Não. Mas ele não volta, então, será? Eu acho que não. Então a sessão vai ser mais curta do que eu pensava. Porque. Mas foi alguma coisa com. Colorido, alguma coisa. É, ela tava com coisa no rim, alguma coisa assim. Aí talvez pode ser. Vai ter dado alguma urgência. Mas então vamos continuar aqui, né? Continuando então. Primeiro o Roga. Quando vocês entram, ela não tá, tipo, estressada ou chateada, mas ela tá um pouco mais séria. E ela já vai indo em direção a uma mesinha, uma escrivaninha que ela tem. E começa a tomar algumas notas. Eu chego assim perto dela e falo, o que houve? Me ajuda alguma coisa? Olha, eu sei que não é assim que as pessoas fora dos barcos agem. E eu sei, são crianças, mas foi assim comigo, foi assim com a grande maioria da tripulação. A gente é muito novo pra fazer algumas coisas, mas dá certo, constrói caráter e a gente acaba no final das contas conseguindo. Mas eu não quero que você pense que eu sou uma santinha boa, do bem e amorzinho o tempo inteiro. Eu já fiz coisas horríveis. Eu já matei por menos, eu já matei sem precisar. Eu sem justificativa. Eu não gostava da pessoa e eu fiz. E você vai para sua aventura. Eu não quero que você se iluda com quem eu sou ou com o que vai acontecer depois daqui, porque eu não sei se você volta ou se eu vou te esperar. Rogar ele. A mão dela tá na mesa? Assim, né? Perdão? A mão dela tá na mesa? Ela meio que tem uma escrivaninhazinha assim, que tá bem na frente dela, ela meio que senta rápido e tá escrevendo numa espécie de diário de bordo, alguma coisa assim. E qual é a sua percepção passiva? Oh, mano, minha percepção é horrível, mas se eu puder eu posso rolar? Então, era o que eu ia falar. Se a sua percepção passiva for menor, deixa você rolar. Menos um. Não, peraí, deixa eu. Não, eu falei errado. Não, é um save de percepção, não é. Ah, tá, não sei. Não, save não, eu tô trocando as bolas aqui. É um teste da perícia, da perícia e percepção, não é um save de sabedoria. Você não consegue ver nada muito diferenciado. Você vê que ela tá escrevendo ali. Uhum. Eu simplesmente boto a minha mão sobre a mão dela e faço aquele negócio lá com os dedos, sabe? Uhum. Faço assim. Pronto. Eu também não fui uma pessoa boa. Uma vez, no Vale Nevado, eu tinha apenas 13 anos. Era um ano mais velho que esses moleques. Eu literalmente matei sem dó e piedade um bando de filhotes de urso. Eles estavam perdidos, aparentemente um caçador tinha batido a mãe deles. Eu os matei com uma espada, peguei o pelo e usei como bota. Todos nós já fizemos merda por coisa por menos. Mas uma coisa é certa, sabemos que fizemos a merda. Aí ele meio que encosta a cabeça junto, tá ligado? Uhum. Você ouve lá do fundo. Eu não. O Bran falou o quê? Não, ele tá zoando. Ele não, você ouve lá do fundo ele falando, eu não. Enfim, ele faz isso, ele vem tipo assim, dá aquele abraço de casal nela, sabe? Ela fala, será que você não cansa de me surpreender? Eu tô tentando deixar minhas paredes em pé, mas você parece um rinoceronte derrubando uma por uma. Então deixa eu derrubar tudo. Aí ele dá um beijo
na bochecha. Você vê que ela dá uma gargalhada, assim, tipo de cosquinha, sabe? Uhum. E ela leva vocês pra cama, ela fecha o diário, guarda numa gaveta. E o resto é história, né, meus amores? Eita, bicha dela, suicida. Sexo! E vamos, Bran, suas 3 horas de observação infantil. Pegou teu diploma de... Como é que é mesmo aquela matéria pra cuidar de criança? Não sei. Pedagogia? Pegou teu diploma de pedagogia? Tá na hora de ver se a creche. Talvez eu tire agora. Vamos ver, né? Tá, primeira hora então você consegue ver o que? Vamos ver aqui. Esse dado mais transparente é o da esquerda e o mais escuro é o da direita. Caralho, os dois tiraram 1. Você consegue perceber que eles não estão reagindo bem. Parece que eles estão resistindo. De vez em quando o corpo deles dá uma convulsionada, dá uma tremida. Você consegue notar bem... Qual é 18, né? A sua passiva? Você consegue notar uma coisa que ninguém perceberia. Você consegue notar que tem uma linhazinha vermelha. Que os dois, em algum lugar, estão sangrando. Tá sendo algo que tá exigindo demais deles. E eles não tão reagindo bem. Isso não tá fazendo bem à saúde deles. Os dois tiraram 1 no dado, cara. Não tem como não. O Bran, ele imaginou que não seria uma parada fácil, mas por enquanto ele não vai interferir. Ele tá torcendo pelos garotos ali. Tá, eu... Caralho, o dado voou pra fora da caneca. Ai. Sorte que ele voou pra um lugar que dá pra ouvir, né? Ok. Passa-se, então, passou 1 hora quando você viu isso. Vamos ao segundo teste. Você percebe que o da direita estabiliza, ele para de convulsionar e de tremer e tudo mais. Só que o da esquerda parece que a situação dele dá uma piorada. Não absurdamente, sabe? Ainda não parece que ele tá morrendo, mas o da esquerda tá piorzinho do que o da direita. Certo. Vamos continuar de olho. Se ele não tá com a morte iminente, eu não vou puxar ele. Okay. Passaram-se 15 minutos nisso daí, nessa situação aí de piora. Tá, depois de mais 30 minutos, o da esquerda dá uma estabilizada. Ele não tá mais no vermelho. Vamos lá então. Agora é o segundo teste de parangolice. E agora você tem que fazer um teste de percepção. Ok. Você percebe que tem uma piora considerável no da direita. Mas assim, considerável mesmo. Tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso pra ele porque ele já tá exposto há muito tempo. Ele tem um corpo muito frágil. Ele é uma criança ainda. Você já sabe que é algo perigoso por si só. Mas, tipo, está ficando perigoso. Você não sabe se ele tá... Não tem nada que indique... Porque isso já é uma situação de encontro sobrenatural. O corpo humano não é feito para ter esse tipo de conexão. É algo peneirado e procurado para se fazer. E o corpo dele, a todos os indícios da medicina comum, não está reagindo bem.
Enquanto que o da esquerda segue normal. Ok. Por enquanto eu vou. Se ele tiver mais uma pior, eu vou puxar ele. Tá. Você vê que ele dá uma leve estabilizada, mas ainda tá ruim, tá? Esse daí passou mais 15 minutos. Agora a última hora. Você, quando vai passando a hora, vai passando o tempo, as coisas vão fluindo tranquilo. Até que, faltando cerca de 10 minutos, o da esquerda tá tranquilo, tá bem. Ele segue normal. E o da direita ele começa a convulsionar. Convulsionar tenebrosamente. Ele tá tremendo. Você consegue perceber, como a sua percepção é bem alta, você consegue perceber que ele tá babando. Você consegue ver que ele tá tendo algo similar a um choque anafilático. Certo, eu vou puxar ele. Tá. Eu vou puxar ele dando uma cura, no caso. Ok. Faça aí. Você tem que curar no mínimo 15 pra ele não morrer instantaneamente. Então eu uso esse aqui, ó. Sempre que você conjurar uma magia de cura pra recuperar pontos de vida. Ah, não, pera, eu não posso usar isso não. Tem que ser magia. Pera aí. Então vai ser. Não pode ser isso porque eu não posso curar mais da metade da vida dele. O ciclo da vida. Ah tá, mas o total então foi 17, é isso? Exatamente. Ok. Você tira só ele, né? Você não tirou o da esquerda. Exatamente. O outro tá bem. Pode ficar lá de boa. Mas já passaram das 3 horas que a Barbaça falou e ninguém fez menção de ir aí checar nele. E Passou você a vê dele, que... A dele não, né? Não, passou as 3 horas dos dois. Os dois já estão aí há 3 horas. Você ficou 3 horas acompanhando eles, enquanto a grande maioria das pessoas está dormindo ou descansando. Certo. Então primeiro eu tiro esse que tá mal, curando ele. Quando você cura ele, você vê que ele sai, tipo, branco, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa tá muito tempo debaixo d'água e ela fica branca, os dedos ficam enrugados e tudo mais? Ele tá branco assim, tipo, com os lábios já ficando roxos de quem tá morrendo e que tá com muito frio. Quando você toca nele, você sente que nem quando você toca aqueles cremes de cânfora, que é muito gelado, sabe? Estilo gelol, canela de velho, essas coisas assim. E você sente que ele tá envolto num líquido assim meio gosmento, muito gelado, muito frio. E quando você cura ele, lentamente a cor vai voltando aos lábios dele. Só que ele continua desacordado. Ele continua imóvel, sem reagir a nada em volta. Coloca ele aí no chão, deitado, tranquilo. Depois eu tiro o irmão dele dali. Tá. Quando você tira o outro, ele tá de boa. No momento em que você tira ele, ele abre os olhos instantaneamente. Ele dá um puxão de ar. Tá frio. Acho que você tá melhor do que seu irmão. O quê? Ele vai correndo assim e ele meio que começa a tentar bater assim no rosto do irmão dele. Você vê que a coruja e o camaleão ficaram esperando do lado do barril. O camaleão rapidamente já foi começando a subir pelo corpo dele. E a coruja, ela tá assim do lado do outro e meio que tipo tentando, sei lá, fazer alguma coisa, chamar a atenção dele.
O Bran fala pro que tá acordado, não precisa se preocupar, ele tá bem. Ele só passou maus momentos ali dentro dele. Mas eu já ajudei ele. Tá bem. Obrigado, moço. E ele meio que puxa o irmão dele, os dois ficam atrás desse caixotão aqui grandão. Meio que tipo encolhidinhos, sabe? Quase que escondidos. O Bran pergunta, o que é que vocês pretendem fazer? A gente não pensou muito nisso. A gente talvez ir viver o resto da vida como monge na mão de Kinji, órfão, vai tudo pra lá. Mas a gente não sabe mais de nada. A gente conheceu só lá o que eles ensinavam. Então, eu nem conheço muito o mundo todo, sei lá. A gente só ouviu falar que órfão vai pra Monte Kinji, então a gente tava pensando em ir pra lá. Bem, essa não é uma opção ruim, até porque se vocês têm mesmo talentos mágicos, depois de uma certa idade vocês podem ir pra uma das escolas de magia. Mas vocês não acham bom trabalhar aqui com um navio? Aquela moça me deu arrepios e ficar dentro desse negócio é ruim. Parecia que ele tentava conversar com a gente, só que sabe quando alguém tá conversando com você, te dando bronca toda hora? E não importa o que você faz, parece que a pessoa fica cada vez mais irritada com você e grita mais alto. Foi tipo isso. Bem, eu vou dar uma escolha pra vocês. Vocês acredito que tenham passado no teste da capitã. Então acho que ela vai levar vocês no navio de graça por um tempo. Mas se vocês não ficarem na tripulação e forem quiserem realmente ir pra mão de Kinji, eu posso tentar ajudar vocês. Jura? Você vai levar a gente até lá? Não, eu não tenho como levar vocês, infelizmente, mas eu posso encontrar alguém confiável que possa. Ok. Eu pelo menos não quero ficar aqui. Eu não sei se o meu irmão vai querer. Bem, então quando ele acordar, converse com ele, decidam isso juntos. E se vocês realmente forem para Monte Kinji, como eu disse, eu posso ajudar. Ok. Pelo menos a confiança da capitã vocês conquistaram. Muito obrigado, moço. Então, o que você vai fazer depois, a Mimir? A Mimir. Vocês vêm... Pode falar, Rogar. Não, só falei a Mimir. É isso. Vocês dormem o sono dos justos depois de toda essa situação. O barco de vocês... Deixa eu diminuir aqui esse barcote. O barco de vocês vai subindo e iam navegando rio acima, em vez de ser rio abaixo. E em determinado momento, quando vocês chegam em um ponto que é quase como uma espécie de encruzilhada, vocês se deparam... Aí, ó a música aí, pegando exatamente o momento. Vocês se deparam, é aqui o ponto, com um enorme, gigantesco, colossal, fora do comum roda-moinho. Parece um fosso que suga tudo. Esse barco aqui é a Xixa, tá? E vocês já sentem que ela tá fazendo todo o esforço do mundo para se distanciar
desse rodamuinho. Parece que qualquer barco, comum ou incomum, seria puxado para esse fosso da morte e seria destruído instantaneamente pela pressão e pela rotação. As pessoas não conseguiriam respirar e quem conseguisse respirar certamente ia ser fragmentado pela pressão da água. Vendo isso, vocês veem que a Xixa se afasta e vocês estão parados nessa encruzilhada, digamos assim, nessa encruzilhada aquática, onde o barco de vocês se encontra. Vocês veem uma espécie de pedaço de terra que não chega nem a ser muito bem uma ilhota, muito menor do que a Ilha dos Machados de Pedra, onde vocês estavam. E vocês conseguem ver ao longe que tem uma pessoa por ali. Isso tudo aconteceu aí num período de manhã. Vocês acordaram, tomaram o café de vocês, fizeram as coisas, até que em determinado momento você viu que a tensão e os ânimos começaram a se exacerbar. A tripulação começou a se movimentar, fazer coisas na Xixa. Vocês viram o barco sendo puxado, viram o rodamuinho gigante, e agora o barco está se distanciando em direção a essa ilhota. Em direção a essa ilhota não, perdão. Em direção à cidade que fica bem ao lado, que é Rios Quentes. E a Barbaça fala para a tripulação: não temos como atravessar o rodamuinho. A gente precisa ou atravessar a pé, no caso vocês que estão fazendo viagem, ou encontrar o motivo disso estar acontecendo. E aí? Ela olha pra vocês. O que ela falou? O que for mais rápido. Se encontrar o motivo e resolver vai ser o mais rápido, então é isso que vamos fazer. O Zerro sempre está ao nosso lado, então não há chances de falha. O Zerro e... Qual é o nome, meu Deus? Goione. Mano, esqueci de Goiânia. Agora se fala. E Goiânia protegerá com suas asas. Bom, seja como for, alguém deve saber alguma coisa numa taverna aqui perto. Mas eu não posso esperar muito. Se essa missão já estiver furada, eu tenho que seguir meu caminho. O Bran fala: não se preocupe, a gente é foda. Mentira. Ok. Pode, por favor. Então, em breve a gente desembarca na cidade, mas isso é coisa que vai continuar no próximo episódio. Ok. Não percam por esperar. É isso, galera. Era a parte da porrada estancar, mas infelizmente tivemos um imprevisto. E a sessão acho que foi curtinha, acho que é uma das sessões mais curtas que a gente já teve, nem 2 horas. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado pra matar a saudade de Estelária. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Mesmo bate horário, mesmo bate canal. Seja no YouTube, seja na Twitch. E um beijo. Falou. Falou.